Estou aqui com a minha xará, Marcela Matara. Marcela, primeiro de tudo, deixa eu agradecer você por se dispor a contar um pouquinho da sua história, Sim. né? Sua história é uma história incrível, é uma história assim que se repete, por mais incrível que seja, infelizmente se repete em alguns aspectos várias vezes. E eu gostaria que você contasse um pouquinho. Antes, eu queria só saber se você autoriza, né, disponibilizar esse vídeo nas minhas redes sociais, né, para também palestras, cursos. Claro. Vou pedir para você falar mais alto, um pouquinho só. Sim. E me conta aí um pouquinho de onde você vem, como eram os seus sintomas, o que te levou a trazer aqui, a vir aqui, melhor dizendo. Eu digo trazer porque no final das contas foi sua mãe que trouxe Foi você minha aqui. mãe que trouxe, na Mas marra. conta aí a história. Bom, eu sou do interior do Paraná, de Maringá, e há mais de 15 anos eu descobri, né, o que vinha as dores que eu tinha, né, na região perto do ouvido e assim, não é uma coisa muito usualmente escutada, né? E a gente não sabia o que era. Até que eu descobri que tinha um problema na ATM e vários, né, dentistas que eu fui, a primeira coisa que falava era que eu tinha que operar. Então, porque eu tenho classe 2, né, o queixo retraído, então a primeira coisa que eles identificam é a parte estética, né, o que é visível, né, aos olhos. E eu tinha muita dor, né, no começo era mais espaçado, era a cada 6 meses, depois a cada 3, e foi ficando mais recorrente, foi quando eu, né, quis ir atrás disso, porque sentir dor não é normal. Então, eu fiz tratamento com vários especialistas lá, né, na minha região de Maringá, e sempre dava, começava bem, ia, né, tendo menos sintomas, tendo menos dor, mas o máximo que eu conseguia ficar bem era 3 meses. Depois voltava tudo de novo, eu voltava a ter dor cada vez mais forte, a ter que ir para, né, o hospital, recorrer a injeções e via, né, veia, medicação, e passava muita dor, que não dava, assim, eu não tinha condições de vivência mesmo, de conseguir trabalhar, não conseguia ter uma vida social, né, a família, né, também se preocupava muito porque não é normal uma pessoa ter dor tão, né, insuportável assim, que tirava a minha concentração, a vontade de viver mesmo, né. E aí eu encontrei o Dr. Marcelo na internet, né, no Instagram, e, e comecei a seguir ele, a ver relatos de pacientes, né, histórias, o que ele explicava, porque para mim não fazia sentido eu fazer uma cirurgia que não fosse melhorar a minha dor. Porque os médicos sempre falavam, ah, Marcela, sua dor vai melhorar. Falei, tá, mas quanto? Ah, não posso garantir. Mas como não pode garantir? Né? O meu problema não era estética, era a dor que eu sentia. Então, por isso que eu sempre travava ali. Chegava ali, fazia todo o protocolo para começar para fazer o pré-operatório, né? Que, né, demanda de um tempo antes para operar. E travava ali porque para mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu fazer uma cirurgia e não ficar bem, né? E não ter, porque esse era a incógnita para mim. Então, né, depois de muita luta, assim, de que ver que não tinha condições mesmo de eu continuar, porque foi um mês que, do outubro do ano passado, eu tive uma crise muito forte. Eu ia toda semana para o hospital, não conseguia trabalhar, estava vendo que eu não ia conseguir mais viver mesmo, porque a dor era tão intensa que eu não conseguia exercer as coisas mínimas do dia a dia. Então, a minha mãe, muito insistente, entrou em contato com o Dr. Marcelo, e aí a gente resolveu vir pra cá, né? A gente resolveu vir, e graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Realmente, assim, até embargo um pouco a voz, porque foi mesmo. É, é difícil, né? Por estar longe, né? Por estar lá no Paraná. É difícil questão financeiramente, é difícil você se deslocar aqui.
É difícil a questão do trabalho, né? Graças a Deus, assim, eu trabalho num lugar muito bom, que os meus chefes me apoiaram, a minha família me apoiou, que é o mais importante. E eu vim, comecei o tratamento do Dr. Marcelo, ele sempre muito querido, muito atencioso. Um médico, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo, que é difícil a gente encontrar. É difícil, porque hoje em dia o povo só quer saber financeiro, não quer saber de tratar a dor, o que a pessoa está passando, tentar entender mesmo. E eu melhorei, assim, fui melhorando gradativamente, fiz os exames que os outros médicos, tipo, não entendia porque eu queria aquele exame, e o Dr. Marcelo, a primeira premissa, eu preciso de uma ressonância, né? E, assim, não fazia sentido pra mim. O que ele falava era ok, eu entendia, e o que os outros médicos falavam, não, é normal, você tem que conviver. E não, não é assim, né? Eu precisava estar bem, né? Eu precisava estar bem para N motivos, porque eu tomava remédios fortes, e, né, eu queria, né, eu casei, queria ter minha família, e pra mim ia ser impossível tomando os remédios fortes que eu tomo. Mas graças a Deus hoje eu tô bem, e ele disse que eu tô de uma pré-alta, então eu tô muito feliz hoje, vou voltar feliz, muito feliz mesmo, tenho certeza que a minha família vai ficar muito feliz com essa notícia, porque eles me apoiaram muito, e é muito essencial isso para o tratamento do paciente, ter o apoio da família, dos amigos, das pessoas que estão perto. E para mim foi maravilhoso conhecer todos aqui. Eu só posso agradecer, né? Eu também fico aqui emocionado toda vez é isso aqui, né? Tanto que eu costumo ficar por trás da câmera, porque senão ficam vendo meus olhos aqui Chora, eu tô cheios arrepiando d'água. aqui, mas foi tudo maravilhoso, maravilhoso Eu só mesmo. tenho a agradecer pelas suas palavras, por você compartilhar, né, a sua história. E é isso, né? Eu só tenho mesmo a agradecer. Muito obrigado. Eu acredito que todos os pacientes que têm a agradecer ao Senhor por ser esse profissional exemplar. Não é só porque ele está aqui na minha frente, tá, gente? É porque ele é mesmo todo cuidadoso com os pacientes, e isso é muito raro. Então a gente tem que agradecer a Deus por ter um profissional assim cuidando da gente. E dinheiro nenhum bastaria, assim, de tudo que ele fez por mim, pela minha família e por todos os pacientes que ele tem nesses longos 20 anos, né? Mais de 20 anos trabalhando. E que olha e fala assim, nossa, mas ele é novinho. Ele é mesmo. Então é isso. Muito obrigado de novo. Isso aconteceu agora, né? Você veio com seus avós e eles comentaram isso, né? Sim, Eu gostei da parte do novinho, apesar dos cabelos brancos aqui. Mas sim, é exatamente isso. Eu que eu falei do Dr. Marcelo é que eu nunca vi uma família querer tanto levar uma pessoa no médico. A minha família é assim, cada um quer revezar, cada um quer trazer eu para conhecer como é, o que faz. O que é tão diferente? O que é tão diferente dos dentistas daqui, dos médicos daqui que fazem, né? Qual é o milagre, a mágica, né? Tem uma curiosidade, né? Que de certa forma você deu a entender um pouco disso. Que é um problema, é uma dor que não é visível. Não, né? é Você não tem nenhum sinal no rosto de que tem algum problema. Não tem uma ferida aberta, não tem nada inchado. Né? Exatamente. E isso impacta muito a família. Sim. Que olha vê você normalzinha, como sempre foi, e não entende e não consegue visualizar de onde está saindo tanto sofrimento. Tanta dor, exatamente. E esse é um dos motivos, inclusive, que toda a forma do atendimento aqui é diferente nesse sentido. Né? Porque eu sei que chega aqui com muita angústia, ainda mais vindo de longe com todas as dificuldades. Sim, o pior de tudo, né, que mexe muito com o psicológico da gente também, né? O paciente chega aqui e só quem vive isso sente a dor do outro, sabe como é, porque as pessoas não entendem a dor que a gente está tendo, porque é exatamente isso que o Dr. Marcelo falou, é uma coisa que não é visível, não é um machucado aberto, não é uma coisa invisível, que nem às vezes os próprios dentistas, os próprios profissionais disso entendem, né? Que eu passei por um profissional que foi assim, infelizmente, né? Que falou pra mim que eu tinha que me conformar porque era assim que ia ser minha vida. E eu não me conformei, né? Tão avançado que é a medicina hoje, todas as tecnologias que a gente tem, como eu vou viver assim? Né, eu procurei ir atrás com muita insistência da minha mãe, agradeço sempre.
Eu lembro do dia que ela recebeu mensagem dela no Instagram. Num sábado. Aí Eu lembro. respondi, depois ela falou de você, e Sim, aí ela. Depois vocês mandaram um e-mail grande sim. contando a história ali, não foi? Exatamente. Eu mandei um e-mail porque você queria saber como Os era, né? detalhes. Os detalhes. Né? E lá eu tentei ser o mais detalhista possível. E assim, é muito importante, né? Você ter um pessoal que te apoia, né? Que entende o sofrimento que você está tendo, porque é difícil mesmo para o paciente, porque normalmente o que eles fazem é o que? É da sua cabeça. Você tem que tomar um ansiolítico, você está estressada, e é por isso que você tem dor, porque você tem muito estresse, e não é isso, é o contrário. Né? A primeira vez que eu cheguei aqui e contei isso pro Dr. Marcelo, ele falou uma coisa para mim que eu falei, é ele. Ele entende o que eu tô sentindo. Ele falou para mim que o problema não é você não tá estressada e não é que você sente dor, é o contrário, você sente dor e o estresse vem por conta disso, né? E a maioria dos profissionais não entendem isso, entende que a dor que você está tendo é porque você está estressada, porque você está ansiosa, porque N motivos, fatores externos que acontecem na vida de todo mundo. E na verdade não é, né? Pois é. E é esse entendimento, né, do Dr. Marcelo, quanto os pacientes, de toda a equipe que ele tem aqui, é fantástico, porque você se sente acolhido. Se sente acolhido, se sente entendido, né? Se sente, não, essa pessoa entende o que eu tô passando. Então, até me arrepia, porque é exatamente isso que eu sinto aqui. Que eles estão preocupados com a nossa saúde e não simplesmente nós somos aqui uma mera pessoa que Não é um número, né? não é um, Não é um exatamente, número. não é um número, é uma pessoa que precisa, né, de um atendimento diferenciado e humanizado. Né? Sim, agradeço por você, assim, expor em palavras o que é uma, uma coisa que a gente tentou estabelecer como cultura na clínica, né? Cultura do nosso maneira de atender. Você vê que não é. Você tem a oportunidade de conhecer alguns pacientes aqui, né? E você vê que, de modo Sim, geral, é a mesma relação. A gente acaba querendo um bem-estar geral para todo mundo. E isso pode tranquilamente andar bem com todo o processo técnico de investigação. Veja o quão fundo a gente foi na investigação, identificando coisas sistêmicas que não foram aventadas antes e sim, que respondem, inclusive, por outras questões, outros sintomas que você tem por fora da questão da TM. sim, Né? sim. E que agora a gente vai começar a abordar, porque o assunto mesmo é longevidade. Você está bem agora, e a gente não quer que esses problemas sistêmicos progridam a ponto de comprometer a tua saúde no futuro. Então a gente se Exatamente. antecipa a eles. Aliás, esse se antecipar a eles tem até uma correlação muito forte com o que você comentou, né? Que às vezes começava um tratamento, andava bem por 2, 3 meses e depois voltava a piorar. Exato. E um ponto, a gente conversou mais cedo, né? No meio do teu tratamento, acho que da penúltima vez sua aqui, a gente disse, olha, vou ter que trocar o dispositivo que está em boca. E você Sim. estava sem dor, né? Já estava bem, Tava bem. né? E ainda a E pergunta foi, mas por que, doutor, eu tô tão bem? E você falou, não, tem que trocar. Eu falei, então vamos trocar. porque se deixar dessa forma, por quê? Porque eu estava monitorando do ponto de vista funcional e Sim. vi que tinha coisas que estavam bem e tinha coisas que tinham potencial para dar problema no futuro. Uhum. Então a gente se antecipa, a gente não vai esperar Vamos esperar até a dor. o problema se complicar, Sim. aparecer a dor. Quando a dor aparece, já está tarde demais. Sim. Né? Já está bastante tarde. Exatamente. Não vou dizer demais, mas já é atrasado. E até isso é um ponto-chave, porque eu comento sempre isso quando a gente está conversando com os pacientes, quando a gente está conversando entre a gente, no momento do fechamento do diagnóstico, e que sempre vem à tona a questão financeira. Uhum. Né? Eu digo que tem um valor do tratamento que é fechado. Né? E você, de certa forma, a teu relato ali hoje reflete bem essa situação. Né? Como foi que você falou para mim, que se fosse por... Conta como você falou naquela hora aí, que se fosse por procedimento, né? Se fosse, né, questão igual, se fosse por procedimento pagado, tipo, vim aqui na clínica, eu paguei a consulta. Vim, fiz o dispositivo, pago o dispositivo. Se fosse dessa maneira, quando o doutor falou para eu trocar dispositivo, eu ia falar, pra quê? Eu tô bem, eu não vejo necessidade, só que ele enxerga além, né? Enxerga além daquele. Ali, né, todos os procedimentos, toda a técnica usada, os aparelhos que eles usam, já identifica isso antes. Então, assim, é exatamente tratando da saúde do paciente e não do problema ali em si.
né? Ah, vai ter dor? Então vamos tratar disso. Ah, tem dor daqui? Vamos tratar disso. Não, antecipa uma coisa para você não sofrer. E foi o que aconteceu, que se eu tivesse que pagar uma outra placa, às vezes eu pensaria, né? Nossa, mas pra quê, né? E depois ainda bate a dura, porque na hora que trocou, você voltou, teve uma dificuldadezinha, um sintoma, ai meu Deus, Isso. vai voltar tudo. Vai voltar tudo, mas Aí, graças a calma. Deus, tô bem. E ele tá até feliz, dando risada aqui, porque tô bem mesmo, de acordo com ele, né? Eu não sou especialista, mas eu tô sentindo Tá bem, aqui. já tá estável, Estou né? bem. Inclusive, a gente já passou aí com um Graças a bocadinho de Deus. coisa. A gente tá completando hoje o que? Uns 10 meses, 11 meses, por aí assim. Hoje nós estamos completando 10 meses Hoje de é tratamento. setembro de 2024. Eu comecei em novembro de 2023. É isso aí. Fico muito feliz e que tudo siga bem na sua vida, nos seus sonhos, né? Vou contar aqui, né? Você tem o sonho de ser mãe. Sim. O quadro de dor aí vinha atrapalhando isso um bocado. Muito. Né? E medicação e aquela coisa toda é uma preocupação real. Forte, né? E fico feliz, né? De poder impactar positivamente na sua vida, na vida de sua família, né? Acredito que vendo você melhor, o Gabriel esteja mais feliz também. Com certeza, né, feliz. Ele é todo preocupado. E é isso, né? Então ficamos por aqui, tudo de bom para você e vamos seguir trabalhando para tudo continuar bem. Obrigada.